Esse domingo e o próximo, eu vou dar uma escapada da nossa sequência de pregações em Salmos e quero falar sobre manifestações sobrenaturais. Por quê? Há muita confusão a respeito disso e não só confusão, mas experiências que têm trazido muito sofrimento para a igreja. Eu tenho um amigo, pastor Lutero, que a filha estava com uma doença grave, e um grupo pentecostal, que eu não vou dizer de qual igreja é, tá coçando aqui, mas não vou dizer, foi lá e orou e disse que aquela doença era para a glória de Deus. Imagina, os médicos dizendo ela vai morrer, aí vai uma igreja e diz que a criança, um adolescente, não iria morrer. Os pais receberam aquela notícia eufóricos. Mas quando foram visitar a filha, contando para a filha falou: ó, pai, eles estiveram aqui orar, mas eu quero dizer para você que isso não vai acontecer. Na noite passada, Jesus esteve comigo e Jesus me falou que Ele vai me levar. E os pais, naquela luta, acredita em quem? E a menina morreu. Eu poderia contar aqui inúmeras histórias como essa, tá? Inúmeras, não poucas. Uma amiga nossa com câncer, numa igreja pentecostal também, recebeu uma palavra que ela seria curada e que buscar auxílio médico seria falta de fé. E ela foi esperando, e a cura não veio, esperando, até que uma outra amiga nossa foi na casa dela, arrastou ela para o hospital. Quando ela chegou lá, no médico, fizeram os exames, o médico falou: olha, no começo você podia preservar a sua mama, agora nós teremos que arrancá-la. E ela então ficou sem a mama. Eu poderia continuar aqui contando, porque eu conheço várias histórias, tá? E aí não é do que eu ouvi falar, histórias que nós vivemos. Então, existem dois problemas em relação a manifestações sobrenaturais. Dois grandes problemas. Um é você ir por um extremo que não acredita. Acredita, mas não se preocupa. Acredita, mas não ora. Acredita, mas não tem expectativa. Esse é um extremo. O outro extremo é você achar que você vai ter experiências sobrenaturais constantemente. São dois extremos. E existem deturpações, por exemplo, daquele texto de João 14, 12. Em verdade vos digo que aqueles que creem em mim farão também obras que eu faço e maiores fará. Eu vejo pastores e igrejas citando esse texto, dizendo que eles vão fazer obras maiores do que Jesus em termos de curas, milagres. Eu vou dizer um negócio para você, pode pesquisar. Junta todos os milagres que as igrejas fizeram ao longo de 2000 anos. Pode juntar. E nós não vamos ter os milagres, a quantidade de milagres que Jesus fez, tá? Junta tudo. Pega 2000 anos de história. Bom, primeiro que você não vai encontrar ressurreição. Assim, a gente não tem história de pessoas que ressuscitaram depois de... Eu não conheço. Então, se tiver, pode ser que tenha? Pode ser. Né? Não olha para mim, tá? Eu realmente morri. Foram 5 minutos que eu estive morto, eu ressuscitei, mas é diferente de uma pessoa que foi, tá já horas, enfim. Então, assim, quando Jesus falou de obras maiores, eu acredito realmente que essa obra, porque Jesus disse assim, a obra do meu Pai é que vocês creiam. A obra de Deus é que creiais naquele por quem Ele foi enviado, João 6, 28.
A maior obra de Deus que a igreja faz e que nós faríamos maiores do que Jesus é a obra da evangelização. Por exemplo, Jesus pregou para um grupo grande, mas a Palestina tinha milhares de pessoas. Agora, Billy Graham, na cruzada global por satélite, Global Mission, em 1996, ele pregou para, ao mesmo tempo, simultaneamente, 185 países e em torno de 2,5 bilhões de pessoas. Jesus não chegou nem perto, pessoalmente, de evangelizar tanta gente. Billy Graham fez obra maior do que Jesus. Porque a obra de Deus é que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. E aí, nós temos outros problemas, como aquele texto de Marcos: esses sinais acompanharão os que crerem. Então, eles dizem, esse sinal tem que acompanhar e tal. Só que é o seguinte, ó, a revelação, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. O que aconteceu nos evangelhos e o que aconteceu em Atos, Deus deu a Paulo a revelação para organizar a experiência sobrenatural. E aí eu quero defender, que é o que que eu creio que nós devemos crer, é que existem ensinamentos sobre essas realidades e que eu quero colocar aqui para você em 4 pontos, provavelmente vão aparecer aí, sobre este tema, esse título de que Deus quer nos usar. E com isso, nós vamos dizer para vocês algumas coisas que nós acreditamos. A primeira é: todas as manifestações sobrenaturais na era da igreja estão organizadas sobre as manifestações dos dons do Espírito. Paulo, ele organizou em 1 Coríntios capítulo 12 a 14, e ele diz lá que na era da igreja, todas as manifestações do Espírito sobrenaturais estão debaixo de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva são as manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Tudo, se você falar mais curas, ressurreições, milagres, maravilhas, todas as manifestações estão debaixo dos dons. Paulo organizou isso. Então, o importante é, Jesus e os escritores dos evangelhos falaram sobre as manifestações que nos seguiriam, mas Paulo, ele vai dizer, é assim que isso vai acontecer na comunidade e na igreja. Ele organizou isso, ele fechou. Então ele está dizendo, olha, a revelação de Paulo, anos depois, foi colocar todas as possibilidades, todas elas, debaixo da manifestação do Espírito, através dos dons espirituais. Então vamos ler aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você vai encontrar essa verdade que eu acabei de dizer. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, vejam, eu quero que você já esteja pensando sobre isso, que essas manifestações, e essa palavra manifestação, da forma como o grego apresenta ela aqui, ela só aparece aqui. Ela tem 2 outras aparições no Novo Testamento, mas diferente do que está aqui. E na lista dos dons, ela só aparece aqui, manifestação. Tá? Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, qualquer pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo. Qualquer um. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro do mesmo Espírito, a fé. Fé aqui no sentido de uma fé que crê e realiza as coisas extraordinárias. É uma fé, não é a fé comum, é uma fé incomum, que é dada pelo Espírito. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, são dons, vários tipos de cura. De repente, algumas pessoas têm
Deus tem dado habilidade para curar pessoas com câncer, outras com problemas de estômago, enfim, são dons de curar. Mas qualquer pessoa pode ser usada por Deus com esses dons. Dons de cura, olha só, operações de maravilhas, operações de milagres. Que milagre? Qualquer um, pode colocar tudo aí. Qualquer tipo de milagre. Está aqui, está dentro de 1 Coríntios. Manifestação do Espírito através dos dons. Profecia, discernimento de espíritos, se alguma coisa é de Deus ou não. Essa é a ideia de discernimento de espírito. Variedade de línguas, e provavelmente ele está falando não de línguas comuns, mas de glossolalia, ou de línguas que nós não entendemos. A outro, capacidade de interpretá-las. Então o Espírito também dá a capacidade de interpretar as línguas. Aí vamos lá para o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus a igreja? Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, mais uma vez aqui, qualquer tipo de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos outras línguas, interpretam-na todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. São 17 dons alistados, alguns vão aparecer em outra lista como dons permanentes. Aqui, nesse guarda-chuva, ele está dizendo que, ocasionalmente, pessoas podem ser revestidas da capacidade profética, apostólica, que essas pessoas podem receber os dons de curar. E é curioso porque a ideia de dom, que é dádiva, né? Nós vamos ver depois que tem a ver com algumas dimensões e compreensões sobre dons que são importantes para a igreja. Mas aqui eu quero dizer para você, todas as manifestações estão debaixo dos dons. Aí você vai falar assim, tem duas manifestações que não aparecem aqui. Quem é que poderia chutar? Duas manifestações que não aparecem na lista de nenhum dom: sonhos e visões. Mas elas poderiam estar aqui, por quê? Porque nenhuma lista de dons é exaustiva. Nenhuma lista tem todos os dons. Paulo faz uma lista lá em Romanos 12, fala alguns dons em 1 Pedro 4, faz outra lista em Efésios 4 e faz essa outra lista aqui. Então, existem dons que não foram descritos aqui. Por exemplo, eu realmente acredito que algumas pessoas que têm vontade de orar em comum, porque tem pessoas que têm uma vontade incomum de orar. Todos nós devemos orar, mas algumas pessoas têm uma vontade comum. Para mim, essa pessoa tem o dom da oração. Porque os dons, eles não são exaustivos. Então, se existe uma prática sobrenatural ou uma ferramenta que é usada regularmente na comunidade e pessoas são edificadas, ou seja, o objetivo dos dons são atingidos, provavelmente é um dom que ainda não está escrito, não foi? Porque o propósito não era incluir uma lista com todos os dons. Por isso, visões e sonhos são manifestações do Espírito também e estão debaixo dessa categoria de manifestação através da dádiva divina para a comunidade. E olha, eu, ao longo dos meus 40 anos, tenho tido algumas experiências de cura, visões, sonhos, e outros dons, línguas. Você não sabe, mas eu falo em línguas. Espanhol, inglês, eu não falo não, mas eu falo em língua estranha. Você já me viu falar em língua estranha? Não, por quê? Porque Deus não me deu uma pessoa na comunidade que interprete. Então, mas se você não falar, como é que... isso pode ser arranjado. Então, assim, eu quando falo em línguas, Deus me dá uma compreensão daquilo que eu estou falando para mim, e eu acho que entra em concordância com o que Paulo diz em 1 Coríntios, que aquele que fala em línguas,
fala para si mesmo e abençoa a si mesmo, exceto quando há interpretação. Então, assim, você nunca vai me ver falando em línguas publicamente. Nunca vai me ver. Mas eu já estive aqui no culto orando em línguas, várias vezes. Várias vezes. E eu vou falar sobre isso mais semana que vem, sobre isso. Hoje eu quero só dizer para você que é importante que a gente saiba que visões, sonhos, eles podem acontecer na vida de cada um de nós, e Deus ainda fala dessa maneira. Vocês já ouviram falar do Milad? Quem conheceu o grupo Milad? Tá. O Milad, ele se multiplicou em alguns grupos. Então, esses grupos, eles iam pelo Brasil, era um Milad, mas tinha um grupo aqui, e nós tivemos a apresentação do Milad em Santos. No dia que aquele grupo esteve lá, em Santos, durante a apresentação deles, uma irmã da nossa comunidade teve uma visão. Ela viu uma seta enorme, numa visão, no culto, em direção a ele e destruindo o Milad. Ela ficou com medo de contar, depois ela contou para a gente, e a gente começou a orar sem saber, mas uma semana depois aquele grupo tinha se desfeito. Eu conversando com um missionário, eu não fico buscando isso, mas eu acredito. Não é prioridade da minha vida, mas eu acredito. Estava conversando com ele e orando, porque eu fui ali para orientá-lo, e conversando, de repente, uma imagem começou a aparecer na minha mente. Uma visão. Um adolescente tirando a roupa. Uma silhueta de uma adolescente tirando a roupa. E aí eu, orando, Deus, o que isso tem a ver? E aí então, com muito cuidado, eu perguntei para o missionário. Falei assim, olha, eu não sei se isso aqui é uma coisa que Deus está me revelando, tá? Então assim, a gente às vezes tem que ser humilde, né? Às vezes é coisa da sua cabeça, tá? Então, tudo bem, ó, eu queria ouvir de você. Está me vindo essa imagem à minha mente. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? E aí o missionário desabou a chorar. E me confessou que ele tinha problemas com pedofilia. E agora Deus está me dando uma revelação em relação a você, meu irmão. É brincadeira. O clima ficou tenso. É brincadeira. Pois é, mas assim, eu posso contar outras, tá? Estava numa igreja pregando e Deus me levou a olhar para um irmão e disse ao meu coração, nessa semana ele vai morrer. Deus está me dando uma revelação agora, não tem nada a ver com você, tá? Brincadeira. E naquela semana aquele irmão morreu. Eu não falei para a família, eu não contei para ninguém, eu só orei. Deus, se isso for verdade, e é curioso, ele morreu numa rua com a netinha. Ele teve um infarto fulminante, ali a netinha sem saber, mas era conhecido, foi socorrido imediatamente, e Deus falou no meu coração que Deus ia levá-lo. E eu poderia contar outras experiências, elas não são tão comuns, mas o que esse texto diz é que sonhos, milagres, lembra, para quem Deus deu? A Bíblia fala, para a comunidade e para qualquer um. Qualquer um aqui pode ser usado por Deus. Qualquer um. Eu vou tentar dizer para você o que o Senhor espera de você. Né? Mas eu quero que você entenda isso. Tudo que foi dito antes de Paulo, agora precisa ser compreendido à luz da maneira como Paulo, porque Paulo recebeu revelação do Senhor sobre o que ele escreveu, e a revelação de Paulo ampliou a compreensão do Evangelho. Paulo trouxe revelações a respeito do Evangelho que nenhum outro apóstolo trouxe. Sob a graça, então, Paulo é o pioneiro. Ele trouxe compreensões sobre a graça que não estão nos 4 evangelhos, que não foram comunicadas de uma forma tão contundente como Paulo, por Pedro e por aqueles que escreveram o Novo Testamento.
Aqui, o apóstolo Paulo organiza todas as manifestações espirituais sobrenaturais da igreja. Ele diz, olha, a partir de agora, tudo que acontecer tem que acontecer dessa maneira, através da comunidade, manifestação do Espírito Santo, e são dons ou dádivas que Deus dá à comunidade para o seu crescimento e a sua edificação. Então, não está limitado a um tempo, a uma época, a uma igreja. Qualquer igreja pode experimentar isso. E nós vamos tentar ver como. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. A segunda coisa é que os dons aparecem aqui como manifestações e não posses permanentes. Diferente dos dons de Pedro, de Romanos capítulo 12, de Efésios capítulo 4, que são dons permanentes, são dons para ministérios da comunidade, como pastor, como mestre, como serviço, contribuição, exortação, são dons permanentes. Aqui, Paulo chama esses dons de manifestações. Está aqui no versículo 7, como nós vimos. Ele diz assim, ora, os dons são diversos, a partir do versículo 4, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é que opera tudo em todos. Aí ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. São manifestações temporárias, distribuídas conforme a vontade soberana de Deus. Então vejam, se Deus tivesse dado esses dons aqui de forma permanente, aqueles que estudam dons no Novo Testamento, e eu já fiz isso várias vezes, a gente sabe que o dom está relacionado à eficiência. Então, se você tem o dom de mestre, você vai pregar e as pessoas serão edificadas dentro do seu dom. Se você é profeta, você vai falar como profeta e as pessoas serão abençoadas com o seu dom. Se você exorta, quando você exortar, sua palavra vai se encaixar no coração do povo, porque os dons estão relacionados à eficácia. Agora, se isso aqui fosse permanente, toda vez que uma pessoa fosse orar, ou pelo menos a maioria das vezes que uma pessoa que tem o dom de curar fosse orar, as pessoas seriam curadas. Então assim, Deus dá a 3 pessoas aqui o dom de curar, vai para os hospitais e manda todo mundo embora. Correto? É dom? Então vai lá, só que, na verdade, isso não existe. Ninguém tem posse desses dons. Não tem. São manifestações. E é curioso que Paulo diz, versículo 11, abra aí a sua Bíblia, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, aí preste atenção, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente, mas eu quero que você preste atenção, distribuindo-as como lhe apraz. O que é isso? Segundo a sua vontade soberana. Qualquer pessoa pode ser usada com dons de cura? Pode. Como? Segundo a vontade de Deus. Se houver necessidade, Deus vai te dar. Agora, quem é que pode ser usado? Qualquer um, porque ele diz que ele pode dar a qualquer um, segundo a sua vontade. Então, meu amigo, se alguém perguntar para você assim, a sua igreja acredita nos dons e nas manifestações sobrenaturais, você pode dizer, acredita, meu pastor falou que inclusive eu posso ser usado por Deus a qualquer hora, para ressuscitar morto, para curar enfermo, câncer, posso, e é o que a palavra de Deus diz, tá? Qualquer um de nós pode ser usado. Agora, é curioso, porque como ele fala que é manifestação, isso é verdade para todo mundo, inclusive para Paulo. E eu acho que quando Paulo escreveu isso aqui, ele entendeu isso a partir das experiências dele. Porque, olha só, se você puder fazer isso rapidinho para mim, abra em Atos 19. Rapidinho, versículo 11. Olha o que diz.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Paulo não precisava nem orar, gente. Olha que loucura isso aqui. Não precisava orar. Paulo estava lá, Paulo, empresta o seu lenço. Não, mas eu estou suado, não, empresta o lenço aí, eu já te trago já. Aí o cara passava pelos... O pessoal ia ser curado, gente. É o que está escrito aqui. Olha só, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Não precisava nem orar em nome de Jesus. Pega um lenço. Está liberto. Tá. Pergunta. Quantas vezes no Novo Testamento isso aqui se repetiu? Quantas? Nenhuma. Isso aqui é único. E é curioso, porque se você pegar Gálatas 4, 13 e 14, olha o que Paulo diz para aquela igreja. E vós sabeis que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha só que legal. Paulo foi para a Galácia e ele foi pregar lá o evangelho porque ele estava doente. Eu não sei se ele estava procurando uma colônia para descansar, mas olha, a primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês, Deus usou uma doença, eu estava enfermo, e eu acho que a doença de Paulo era uma doença nos olhos, que devia expurgar, porque ele diz assim, ó, que vocês tiveram misericórdia e não manifestaram nojo, ojeriza, não tiveram repugnância com a doença dele, e ele diz lá em outra parte, vede com grandes letras vos escrevo. Então é provável que seja uma doença, mas se era isso ou não era, a questão é que ele foi lá por causa de uma doença. Aí a pergunta é o que fizeram para Jesus, né? Você curou os outros, agora então, cura a ti mesmo, liberta você mesmo. Por que Paulo não curou a si próprio, se ele tinha o dom de curar? Você quer ver outro texto? 2 Timóteo 4,19. Paulo está na viagem missionária, ele está lá com alguns missionários, dentre eles um camarada chamado Trófimo. Trófimo, lembre desse nome, Trófimo, missionário, junto com Paulo na viagem. Olha o que diz o texto: saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, eu o deixei doente em Mileto. Pensa comigo. Os caras pegaram o lenço de Paulo, aventais, objetos pessoais, passavam nos enfermos, eles eram curados. Eu pergunto para você, por que Paulo não jogou, esfregou o lenço dele em Trófimo? Provavelmente Paulo orou, colocou a mão, ungiu, provavelmente, e discretamente deve ter pegado o lenço dele assim, e, deixa eu enxugar seu suor aqui. Estou brincando, não sei se isso aconteceu, mas a verdade é que ele não foi curado. Aí o que você faz numa hora dessa? Vamos passar em Mileto, de barco, deixa ele lá, para ser cuidado, e vão seguir viagem. Vocês entenderam? São manifestações. Quem é que decide isso? O apóstolo? Não. O pastor? Não. Deus. Soberanamente. Quem decide se vai usar você ou não é Deus. E eu quero dizer para você, eu já vi algumas coisas. Uma irmã aqui da nossa igreja me contou que o marido dela afastado, ela estava com um problema com o filho, muito doente, com um risco sério, marido afastado. Ela ligou para ele, ela falou assim, espera um pouquinho aí, eu vou orar. Diz que ele entrou no quarto, orou durante algum tempo, aqui da nossa igreja. E depois de acho que 4 horas orando, acho que ele continua afastado ainda, tá? Aí ele ligou para ela e falou assim, fica tranquilo, o menino não vai morrer não. Como assim? Deus falou comigo. Fica tranquilo. E o menino não morreu, foi curado. Por quê? Porque quem usa é Deus. Não tem a ver com a sua fé, não tem a ver com a sua espiritualidade, não tem a ver com a sua santidade, com a sua ousadia. Não, quem cura é Deus. E Deus não deu essa prerrogativa para ninguém, porque, gente, o ser humano já é extremamente soberbo. Imagina com a capacidade de sair curando todo mundo.
Hã? Olha Paulo, leia as Escrituras. Paulo, ele diz assim, ó: Deus me deu uma revelação, eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas que não é lícito nem descrever, palavras inefáveis, eu ouvi coisas extraordinárias. Eu não sei o que Paulo ouviu, ninguém sabe. Uma revelação única, naquele momento. Você sabe o que Paulo escreve aos Coríntios? Ele diz assim: meus irmãos, então, aí Deus me deu um espinho na carne. Sabe por quê? Sabe por que Deus colocou um espinho na carne? Um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás. Sabe por quê? Para eu não me orgulhar das grandezas das revelações que eu recebi. O quê? Paulo era tentado a ficar soberbo e orgulhoso por causa das revelações que Deus deu. Agora imagine se Paulo curasse todo mundo sobre quem ele colocasse a mão. Está curado! Deus não deu isso para ninguém, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Fora dele, são manifestações. Então esse negócio de fazer agenda, vamos fazer agenda aqui, quarta-feira, quarta da cura, não vai acontecer. Porque não é o homem que decide isso. Quem decide isso é Deus. E olha, os dons são vigentes, ele pode acontecer em qualquer comunidade, nenhuma igreja tem um monopólio do Espírito Santo, ninguém tem o controle dessas coisas, elas estão abertas. Deus deu essas manifestações e os dons para a edificação da igreja e para o progresso, o avanço do Evangelho. Então, essas coisas vão acontecer, estão acontecendo hoje, acontecem. Só que você não tem controle sobre isso. É o que o texto diz. Terceira coisa que nós aprendemos é que os dons, eles são capacitações eficazes, graciosas, concedidas para a edificação da igreja. Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios 12, 25, ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere, haja cooperação, igualdade a favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se alegram. 14, 12, assim também, vós, visto que desejais dons, procurais progredir para a edificação da igreja. Então veja, os dons são capacitações para a edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? É capacitar a igreja a cumprir a sua vocação de evangelizar e levar as pessoas à maturidade e à semelhança de Cristo. Isso é edificar a igreja. Capacitar a igreja para o testemunho e capacitar a igreja para, em comunhão, ela levar, pelo movimento interno da ação do Espírito Santo, no processo de dons, de reciprocidade, o Espírito atuar para que as pessoas cresçam à semelhança de Cristo. Isso é edificação da igreja. Para isso os dons foram dados. Então, o texto vai dizer que, olha, é concedido a cada um, individualmente, é manifestação. Agora, no versículo 4 do capítulo 12, ele diz assim: os dons são diversos. A palavra dons, carisma, traduzimos por carisma. Carisma é uma palavra que tem origem na palavra caris ou charis, graça. O que significa isso? Que os dons são manifestações da graça, ou seja, gratuitos. Você foi salvo porque você é bonzinho? Amém? Você foi salvo porque você é um cara santo, é isso? Porque você foi salvo? Não, você foi salvo porque você tem ousadia, não. Você foi salvo pela graça. Não tinha nada em você que pudesse possibilitar que você recebesse a salvação, porque é uma manifestação da graça de Deus. Dom tem a mesma categoria. Dom é uma manifestação da graça de Deus. Então, não depende da espiritualidade, não depende da maturidade, não depende de saber usar o dom, não depende da ousadia, não depende nem de você crer. Não depende. Depende da vontade soberana de Deus em ministrar e se manifestar na minha vida e na sua vida. É graça. Então, novo convertido tem dom, mas não tem maturidade. Tem crente velho que tem dom, mas não tem maturidade. Não depende da maturidade, não depende da fé, depende da manifestação de Deus.
É Deus quem manifesta segundo a vontade do Espírito. E isso é tão verdade que eu quero que você abra 2 textos que eu coloquei lá na Semana do Avivamento, né? Que eu pedi, inclusive, para os nossos irmãos pentecostais lerem lá, né? Então, assim, meus irmãos, vocês que acreditam nos dons e tal, que acredita que quem tem dom é super-homem, super-mulher, super-pastor, super isso, super aquilo. Eu quero ler 2 textos para você em Coríntios. Primeiro, abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Olha esse texto. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Paulo falando da igreja de Corinto. A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos. Presta atenção. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Entenderam isso? A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Não falta nenhum dom, tem todos os dons. Bom, aí você lê cada capítulo de 1 Coríntios, é um pecado. Cada capítulo de 1 Coríntios é um pecado. Mas olha o que Paulo fala para essa igreja que era rica em dons. Eu mandei os irmãos lerem lá, quero que você leia também. Capítulo 3, versículo 1. Mesmo texto de Coríntios, olha lá. Porém, eu, irmãos, vocês que têm todos os dons, não falta nenhum dom para vocês. Eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. O que é uma pessoa carnal? Uma pessoa que segue as inclinações da carne. Você já viu as obras da carne em Gálatas, capítulo 5? É bicho feio, é coisa feia. Vocês são carnais. Vocês são carnais. Como criança, eu não pude falar como espiritual, mas como carnais, como criança, leite vos dei de beber, não alimento sólido, porque ainda não pode suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está dizendo é lógico. Se os dons são carismas e manifestações da graça de Deus, que é dado independente do mérito, da santidade, do poder, da fé, da ousadia de alguém, pessoas que são incrédulas, pessoas imaturas e até gente carnal pode ser usada pelo Espírito Santo. Pois é. Isso aqui, né, confunde a nossa cabeça, não é mesmo? Pois é, mas você sabia que Deus deu sonhos para ímpios? É. Por exemplo, Faraó. Vocês lembram que Faraó teve um sonho, revelação, vocês lembram, né? Deus deu revelação para Faraó. Ele não sabia. Faraó não sabia o que significava. Mas Deus revelou o conteúdo para José. Deus revelou para Nabucodonosor, que colocou lá assim: eu sou o Todo-Poderoso. Fez uma estátua de 30 metros em homenagem a ele. Me adorem. E Deus falou com ele, revelou para ele. Assim, meu amigo, Deus revela para quem Ele quer. Ananias teve revelação no Novo Testamento. Centurião. Não, Cornélio. Ananias não. Cornélio, centurião. Onde apareceu para ele. Mas e aí? Deus fala com pecadores? Pois é, Deus fala com pecadores. Então, meu querido, você não precisa ser santarrão para ser usado por Deus. Você precisa ser crente. E às vezes, nem ser crente é preciso. Você vê como isso destoa com o que se prega por aí? Porque o que se prega por aí? O pastor começa a orar, nossa, é um homem de Deus. Não é. Não é. Porque na Bíblia, o que caracteriza a espiritualidade não são os dons espirituais, são os frutos espirituais. Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Aí a gente começa a conversar sobre espiritualidade. Bondade, mansidão, alegria, domínio próprio. Aí a gente começa a falar sobre espiritualidade. Agora, dom. Qualquer um, tá?
É isso aí. Eu não queria tornar esse negócio muito relaxado, né? Mas é mais ou menos assim, quem que pode? Qualquer um. Qualquer um. Está aqui a manifestação do Espírito. Se houver alguém na sua... Presta atenção. Se houver alguém no seu entorno, que Deus queira se manifestar na vida dessa pessoa, e Deus queira usar você, e se você estiver à disposição de Deus, Deus vai usar você, seja para curar, para pregar o Evangelho, para trazer uma revelação, Deus vai usar você. Por quê? Porque Deus não depende da santidade de ninguém. Aliás, meus irmãos, se o Evangelho dependesse da santidade da igreja e dos apóstolos, nós estávamos perdidos. Você sabe qual foi a ordem de Jesus em Atos 1:8? Ide por todo mundo. Para quem? Para os apóstolos. Em Atos 8:1 veio a perseguição. Todos foram para o mundo pregar o Evangelho. Você sabe quem é que ficou em Jerusalém? Sabe quem? Os apóstolos. A ordem foi dada para eles, mas eles ficaram lá. Não vão ficar aqui, porque aqui é o nosso lugar, ó, status. Entendeu? Então assim, ó, Deus não depende de mim nem de você. Eu não sou insubstituível. Benjamim não é insubstituível. Ninguém. Vai embora, pastor. Deus vai levantar outro pastor para a igreja. Vai embora, Benjamim. Deus vai levantar outro para a igreja. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Bruno, Deus vai levantar outro. E tem sido assim na nossa comunidade. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não necessita de mim nem de você. Ele deseja usar você, é diferente. Ele deseja usar você. Ele quer dar para você o privilégio de você ser um instrumento nas mãos dele. Por isso, o dom é uma manifestação da graça. Ah, pastor, mas eu preciso crer que vai acontecer? Não. Você não precisa nem crer que é possível. Não depende da sua fé. Eu, por exemplo, eu acredito que Deus faz. Mas quando eu oro, eu tenho certeza que Deus vai fazer? Não tenho. Não tenho. Mas eu vou orando, né? E aí, quando eu vou orando, alguns são curados, os outros morrem. É assim. Eu vou orando, alguns são curados, os outros pioram. E quando a gente conta isso para uma igreja pentecostal, o pessoal acha que a gente é incrédulo. Porque eu contei para uma igreja que fui pregar, que eu fui orar por uma irmãzinha, que ela estava com problema na vista, e eu orei, coloquei a mão, e orei com fervor. Uma semana depois eu fui bater na casa dela, irmã, tudo bem? Ela olhou, oi, pastor, quem é que está aí? É o pastor quem? Pastor, entra aqui, eu não estou enxergando muito bem não. Pastor, depois que você orou por mim, eu piorei. Aí eu contei isso lá. Aí uma irmãzinha me recebeu lá na porta. Me cumprimentou. Rapaz, sua palavra foi muito boa, hein? Mas você é fraquinho de fé, hein? O pessoal pensa isso. Entendeu? É isso que eles pensam. Mas eu também. Porque você sabe o que aconteceu com uma irmãzinha aqui de Maringá, que orava pelas pessoas. Aqui, inclusive, alguns irmãos aqui dessa igreja iam lá receber profecia delas e pedir oração. Aqui dessa igreja. Eu sei quem é você. Você foi lá. Então, ela teve um câncer. Ela ficou tão envergonhada porque ela orou e Deus não curou, ela fugiu. Já morreu já. Como assim? Como assim ter vergonha? Ninguém tem um monopólio. Ninguém domina isso. Ninguém tem o controle disso. Quem tem o controle é o Espírito Santo de Deus. E é de graça. Então não se impressione com gente que ora e pessoas são curadas, não se impressione com revelações, e mesmo que sejam verdadeiras, porque Deus pode fazer isso com qualquer um. Um pastor não é espiritual se ele traz revelação, um pastor não é espiritual se ele ora e cura, porque ele pode estar recebendo uma manifestação do Espírito e ser um safado, e tem muitos assim, que usa esse tipo de coisa para explorar o povo, manipular o povo, e dizer que ele é um homem de Deus, porque Deus faz isso. É graça. É graça. É graça. É o que a palavra de Deus diz. A igreja de Corinto tinha todos os dons, eram carnais. Carnais. Então não caia nessa ladainha. Não caia. Por último,
Por último, as pessoas que são usadas por Deus querem ser usadas por Deus. Essa é a pedra de toque. Essa aqui é a pedra de toque. Porque, olha, essas duas palavras aqui, ó, capítulo 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Essas duas palavras, procurai com zelo, no original é só a palavra zelo, a palavra zelo. E a palavra zelo, ela pode ser traduzida como desejo. E eu acredito que essa tradução é ruim. Por quê? Porque se o texto diz que é o Espírito Santo que distribui conforme a sua vontade soberana, como é que eu vou procurar e escolher os melhores dons? Eu posso desejar os dons, escolher não. Então é desejo. Bom, quem é a pessoa que Deus usa? Qual é a condição? Desejar. Eu quero. Ah, pastor, eu quero, mas eu não ando muito bem. Não tem problema. Deus vai te usar e acerta a sua vida. Vai buscar Deus. Acertar a vida, viver a vida cristã, o beabá da vida cristã, uma vida de oração, comunhão com os irmãos, é isso. Mas se você também não... aqui dessa história, aqui dessa igreja, eu tenho algumas histórias de pessoas que eu acho que não vivem bem com Deus. Não vivem. Você sabe que eu conheço a igreja, né? Eu conheço a igreja. Não vivem bem com Deus. Mas eu já vi essas pessoas serem usadas por Deus de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque não depende da sua fé, da sua santidade, da sua ousadia, da sua coragem, da sua intrepidez. Não depende. Depende do Deus que distribui e que usa. O Espírito sopra onde Ele quer. O Espírito é soberano. Ele usa quem Ele quiser. E Ele quer usar você. Eu comecei dizendo isso. Deus quer nos usar. O que Ele espera de você? O texto diz: deseje os melhores dons. Deseje os melhores dons. Tenha zelo, anseio. Bom, a minha pergunta para você. Essa é a pergunta, é a pedra de toque, né? E aí você tem que tomar muito cuidado para responder esse negócio. Você deseja ser usado por Deus? Você lembra que Jesus perguntou para um cego se ele queria enxergar? O paralítico, né? Então, você quer andar? Vocês não acham uma pergunta esquisita? O cara está lá há anos, paralítico, aí Jesus, então, você quer andar? Você quer enxergar? Gente, não é esquisita essa pergunta. Porque, por exemplo, você sabe o que significa um paralítico que está a vida inteira dependendo de esmola, ou um cego, e aí no outro dia ele está andando e enxergando? O que o pai dele vai dizer para ele? Vai trabalhar, safado. Vai trabalhar. Aí Jesus fala assim, então, você quer? Então, você quer? Por quê? Você sabe o que vai acontecer? Você está em casa orando e tal, aí Deus fala no seu coração, você está orando, abençoe o irmão, Deus trouxe no meu coração um irmão lá, e Deus está falando que eu tenho que dar para ele uma oferta generosa. Eu não consigo, ninguém nunca me contou um testemunho assim, que Deus chamou você para colocar a mão no bolso e abençoar financeiramente. Pois é, Deus faz isso. Deus faz isso. Você está orando, Senhor, me dá sonhos, me acorda de madrugada para orar, e Deus te dá um sonho, você acorda de madrugada, Deus fala assim, então, vai lá, liga para o irmão lá, porque ele deve estar passando por lutas. Então, Deus, pode ser amanhã? Não é amanhã, é hoje. Você quer? A questão é essa, você quer? Um dos irmãos aqui da nossa igreja me contou que ele estava andando na rua, e ele viu um comércio. Ele estava do outro lado, Deus falou assim, entra no comércio lá, entra lá, e fala de Jesus. E eu falo, que coisa estranha. Mas vai lá, aí ele foi. Chegou lá, se apresentou, sou isso, aquilo e tal. Olha, eu estava andando, Deus me mandou aqui, e fala para te falar do amor de Jesus. Jesus ama você, e ele falou assim, eu quero dizer para você que eu estava me preparando para me matar. Aqui da nossa igreja, tá?
Eu estava me preparando para dar cabo com a minha vida. A minha pergunta, querido, é se você quer. Você sabe qual é o problema da nossa comunidade, que não experimenta a manifestação do poder do Espírito Santo? É porque não quer. É porque não quer. Então eu oro, e quando eu oro, eu falo, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Que eu doe o quê? Porque Deus faz isso. Olha, eu tenho certeza, tá? Eu vou dizer porque eu ganhei um relógio que, olha, ele era 2 desse aqui, tá? Sem brincadeira, é um relógio de aço de alpinista. Valia 1.800.000. Deus falou meu coração aqui, ó, para dar para um menino da Cracolândia. Aqui, ó. Não, 1 milhão não, né? Ela falou que não ia deixar dar, 1 milhão não. O relógio custava R$1.600. Eu falei 1 milhão? Misericórdia. Você vê, a gente fica na ânsia de comunicar e nem esquece, né? R$1.600. Deus falou, dá para ele. E eu tirei Deus, não fala nada sobre o meu relógio, não, em nome de Jesus. Dei o relógio para ele. A questão, sabe qual é? É se você quer ser usado. Para onde Deus vai levar você? Mas eu não tenho coragem, não precisa. O Deus que usa dá coragem. Mas eu não tenho ousadia, não precisa. O Deus que usa dá ousadia. Meu irmão, dá ousadia. E olha, eu acho que se você começar a deixar Deus usar a sua vida, eu garanto para você, você vai ter experiências sobrenaturais. A nossa igreja tinha uma funcionária aqui, que eu estava aqui todo dia, Fátima, se eu não me engano o nome dela. E um dia eu falei, Deus falou no meu coração, cara, você está aqui todo dia, você não falou de Jesus para essa mulher. E olha, eu aqui cumprimentava, era educado e tal, mas naquele dia eu sentei, quero falar de Jesus, contei minha experiência, Jesus te ama. E ela ficou com os olhos aguados, mas numa conferência, 1 ano depois, ou 2 anos depois, em Londrina, essa mulher me reconheceu e veio me abraçar e falar, sabe aquele dia que você falou de Jesus? Pois é. Aquilo me incomodou tanto, eu mudei para Londrina, aceitei a Jesus e procurei uma igreja, estou aqui na convenção batista, sou membro de uma igreja batista. Meu irmão, disponibilidade. Sabe o que Deus quer de você? Não é que você seja santarrão. É que você diga para Ele o que Isaías disse. O que Isaías disse para Deus? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Desejo. Porque dom é algo maravilhoso que Deus dá e são manifestações. Estão à disposição. Você vai ser usado talvez para curar algumas pessoas. Eu acredito nisso. E você vai orar depois por outras, elas não vão ser curadas. Não se frustre. São manifestações. É Deus que determina quem vai ser curado ou não. Mas ore. Ore. Porque assim, eu oro, eu vou dizer para você, eu oro cheio de incredulidade. Cadê o Jackson? Está aí. O seu filho estava com o quê no sangue? Infecção. Era infecção, pelo menos, né? O dia que eu fui lá orar por ele, eu orei com maior incredulidade. Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas olha, eu não confio em mim, não. Coloquei a mão sobre ele. Ele foi curado. Foi curado. Testemunho dos pais. Mas foi o pastor Paulo? Não foi o Espírito Santo. Eu orei lá, no meu ceticismo, mas eu acredito que Deus pode fazer. Eu sabia se Deus ia fazer? Não. Oro com medo. Mas eu oro. Porque não depende de mim. Depende do Senhor. Então, desejo. Diga para o Senhor, eis-me aqui. E Deus vai usar a sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele cura. Benjamin testemunha esses dias que Posso falar ou não? Posso? Que a Raíssa foi curada. Ela estava com problemas sérios no útero. Foi fazer o exame agora, o médico falou, não tem nada. Não tem nada.
A Márcia da nossa igreja teve um acidente. Vocês lembram disso? Os médicos disseram, vai morrer. Ela estava deformada. Nós começamos a orar, colocar a mão de... E ela está aí, para a glória de Deus. Eu devia estar morto. Mas essa igreja orou. E Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. Então, pode dizer para quem você quiser, nossa igreja acredita em milagres, maravilhas, sobrenaturais, a gente espera que Deus faça, a gente ora para que Deus faça, mas se Deus vai fazer ou não. E meus irmãos, existem milagres diferentes daqueles que a gente está... Vocês sabiam que a Ruth foi dito aqui, né? Última membro fundador da igreja. Ela estava com o pior câncer em termos de dor, de agressividade, que é no pâncreas. As pessoas têm dores excruciantes. Ela não tinha dor. Ela não tinha dor. Sabe como é que é o nome disso? Sabe como é que é o nome disso? Milagre. Milagre. A gente ia lá conversar com ela, fazia piada, e Deus estava lá, operando milagre. Porque nós acreditamos num Deus presente, um Deus que cura, um Deus que faz. Agora, eu não tenho controle sobre isso. E nem me uso como modelo de fé, porque eu não sou modelo de fé para ninguém. Quando eu oro com medo, mas eu oro, medo tremendo. E quando Deus me fala algumas coisas, eu vou para a pessoa e falo assim, então, aconteceu aqui numa reunião aqui, nós estamos aqui orando, Deus me falou alguma coisa sobre uma irmã aqui, eu cheguei perto dela e falei assim, olha, com muito cuidado, será que isso é de Deus? Porque eu tive... E ela falou assim, é de Deus, pastor, é de Deus, pastor. Eu não preciso falar, Deus me falou. Porque pode ser que Deus não tenha me falado nada, que é coisa da minha cabeça. Então, se você acha que Deus falou, chega com humildade. Chega com humildade. Mas deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. O grupo pode vir, vamos terminar cantando. Eu quero pedir que você fique em pé, eu quero orar por você. Eu vou perguntar para você, novamente. E se você disser que não, está tudo bem. Está tudo bem. Né? Você quer que Deus te use? Se você quer, quem quer que Deus use? Diga amém. Então, meu irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar para Deus usar a sua vida. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu grande nome. Nós aprendemos aqui, ó Deus, que todas as manifestações sobrenaturais, curas, operações de maravilhas, milagres, discernimento, visões, sonhos, estão debaixo do arcabouço das manifestações do Espírito através dos dons espirituais, e que o Senhor não depende da nossa integridade, da nossa fé, da nossa coragem, o Senhor espera a nossa disposição, o nosso desejo, e eu e os meus irmãos estamos dizendo ao Senhor, nós queremos ser usados. Senhor, usa a nossa vida com poder, que a gente possa ter anseio de orar pelos enfermos, a gente possa ter anseio de testemunhar as pessoas, e enquanto nós falamos, que aconteça o que a tua palavra diz. A tua palavra disse, não se preocupe, porque eu vou colocar nos seus lábios palavras, e você vai falar com ousadia, não vai faltar entendimento, não vai faltar sabedoria, não vai faltar palavras que vão testemunhar da cruz, do amor do Senhor. Abre a sua boca, abre e fale, porque o Senhor é contigo, aleluia. Abre a sua boca, o Senhor vai falar através da sua vida. Coloque a sua vida no altar do Senhor, espere milagres. Você está orando por alguém, desejando que essa pessoa se converta, você quer que essa pessoa tenha uma experiência com Deus, então eu quero dar uma orientação para você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, resolva a sua vida com Deus, e se coloque diante de Deus como instrumento na vida dessa pessoa. O Senhor vai usar a sua vida, porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer curar, o Senhor quer alcançar a todos, o Senhor quer nos usar, aleluia. Eu quero dizer, Senhor, usa a nossa vida para a tua glória. Cada um de nós aqui, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, queremos, Senhor, poder para falar e testemunhar. Fala conosco através de sonhos, fala conosco através de revelações, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, fala conosco através de irmãos.
Usa a nossa vida, usa a nossa igreja. Que essa igreja tenha consciência de que ela foi chamada para testemunhar. Ela pode sair pela cidade, na autoridade e no poder do Espírito, porque é o Senhor quem vai fazer. Nós só temos que colocar a nossa vida nas tuas mãos. Desejamos que o Senhor use a nossa comunidade. Desejamos que o Senhor use a nossa vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa a minha vida. Leva-me, Senhor, para trazer uma palavra de consolo, uma revelação, Senhor, uma palavra de exortação, uma palavra de sabedoria, que haja manifestação no nosso meio, os adolescentes, os jovens. E a tua palavra diz que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado, e os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. O teu Espírito gracioso está sobre nós. Usa-nos. E hoje, Senhor, quem chegou aqui cansado, sobrecarregado, Senhor, que a tua palavra tenha uma palavra especial para essa pessoa, dizendo: eu sou contigo. Não importa. Você lembra de quando eu falei com você que eu queria usar você, e você se perdeu nos caminhos, descaminhos, mas eu estou dizendo para você que eu ainda quero te usar. Eu ainda quero usar a sua vida. Eu ainda quero usar você poderosamente. Coloque a sua vida nas minhas mãos de novo, Senhor. Senhor, usa a nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito graciosamente manifeste poderosamente a obra do Senhor nesta comunidade, e que a gente possa ver, testemunhar adolescentes, crianças, jovens, adultos, homens mais maduros, mulheres mais maduras, sendo usados pelo Senhor. A tua palavra diz que aqueles que estarão na velhice ainda darão frutos, aleluia, porque o Senhor usa todos nós, aleluia. Louvado seja o teu nome. Usa a nossa vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.